você pulasse lá para 2 Crônicas, o próximo livro. Enquanto você acha 2 Crônicas, capítulo 34, a Bela vai estar lendo 2 Reis em inglês, capítulo 22. Enquanto você encontra 2 Crônicas... Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. His mother's name was Jedidah, daughter of Adadiah. She was from Bozkath. He did what was right in the eyes of the Lord and walked in all the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. In the 18th year of his reign, King Josiah sent the secretary, Shaphan, son of Azaliah, the son of Meshullam, to the temple of the Lord. He said, "Go up to Hilkiah, the high priest, and have him get ready the money that has been brought into the temple of the Lord, which the doorkeepers have collected from the people. Have them entrusted to the men appointed to supervise the work on the temple, and have these men pay the workers who repair the temple of the Lord." Observe que no capítulo 22, ele diz que ele se preocupou em consertar as brechas da casa do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 34, vai falar a mesma história. Eu quero ler apenas 3 versículos. Diz assim, o primeiro verso: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Observa o verso 3 que diz: Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Pode ler em inglês? Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was right in the eyes of the Lord and walked in the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. In the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. In his 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of high places, Asherah poles, carved idols, and cast images. Amém. Vocês entenderam a palavra? Poder se sentar. Eu estou bem jovial hoje, tentei me aproximar um pouquinho mais dos jovens, né? A gente está tão acostumado a vestir terno e gravata. Traduz. He came dressed very young today because usually they're used to wearing suits, but he tried to dress like us today. Estou tentando voltar para os meus 20 e poucos anos. He's trying to go back to his 20s. Então tentei vir um pouquinho mais jovial, mais parecido com os jovens. So he came a little bit in his youth today. Amém? Ninguém está escandalizado, não? Is anybody shocked? Amém, né? Glória a Deus. Jesus não prega pela palavra, ele prega pela sua palavra, não pela roupa, né? Jesus preaches through Graças his a word, not Deus. through his clothes. Graças a Deus não é a roupa que vai ministrar. Thank God it's not the É o clothes that are Senhor. going to preach. It's the Então nós Lord. vemos aqui, irmãos, So we see here um rei com 8 anos de idade. a king of 8 years. E o que me chama a atenção na vida do rei Josias, And what calls to my attention from King Josiah, presta atenção, jovens e adolescentes. pay attention teens today. O rei Josias, ele era descendente de um homem chamado Amon. King Josiah was descendant of a man named Amon. O rei Amon, ele foi um péssimo rei em Israel. King Amon was a terrible king in Israel. Onde a palavra de Deus diz que ele levou toda a nação a seguir a idolatria dos seus passados. The word of God says that he led his people to idolize. Esse rei Amon, pai de Josias, Josiah's dad, ele edificou vários altares à idolatria na sua época. in his time, he lifted many ideal altars in his time to pagan gods. E quando ele era rei, And while he was king, ele fazia com que a nação de Israel se desviasse ainda mais do Senhor. he made that the nation of Israel would go away from the ways of God. Mas o que me chama a atenção, But what calls to my attention, ele começou o seu reinado ainda jovem. he began his reign when he was still young. Estou falando do pai de Josias.
I'm talking about Josiah's father. Ele começou a reinar com 22 anos. He was only 22 when he began his E reign. por apenas 2 anos somente ele reinou sobre Israel. And he only reigned over Israel for 2 years. E durante esse pouco período de tempo, And during this small period of time, ele fez tantas abominações contra Deus, he committed a bunch of abominations towards God, que Deus o chama como um homem péssimo, como um rei péssimo. that God calls him a terrible king. E o que me chama a atenção é que o seu filho, com 8 anos de idade, And what calls to my attention is that his son, at Ele- 8 years of age, ele observava tudo quanto seu pai fazia. he observed everything that his father did. Porque pela tradição judaica, Because through Jewish tradition, ele seria o herdeiro do trono. he was supposed to be the heir to the throne. Pela tradução judaica, Through the translation of the Jews, ele seria o próximo rei de Israel. he would be the next king of Israel. Então ele observava como seu pai reinava. So he observed how his father governed. E observando seu pai a reinar, And observing his father, nada de bom ele assimilava do seu pai. he didn't see anything good coming out of his E father's reign. observando seu pai a reinar, And observing his father, nada da parte de Deus ele aprendia com seu pai. he didn't learn anything based on God. Então ele só viu péssimos testemunhos. So he only saw bad examples and bad testimony. Ele só teve péssimos exemplos da parte do pai. He had bad examples from his father. Mas a Bíblia fala que esse menino chamado Josias, But the Bible says that this boy named Josiah, ele tinha uma mãe chamada Jedida. he had a mom named Jedidah. E eu consigo aprender e observar pelo desenvolver da história And we are able to look at the story que essa mulher chamada Jedida, mãe de Josias, that this woman named Jedidah, ela era uma mulher temente a Deus. she was a woman who feared the Lord. Porque naquela época quem ensinava os filhos era a mãe. Because in that time, the person in the family who taught the Naquela child was the época, mom. naquela época, quem tinha a responsabilidade de educar as crianças era a mãe. In that time, the person responsible for educating the child was the mom. E pela consequência, as atitudes do filho dela chamado Josias, And because of the consequences of her son's actions, pelas suas decisões posteriores, because of his decisions, eu observo I observe que essa mãe de Josias, that Josiah's mom, ela deu uma boa educação para ele. she gave him a good education. Ela o ensinou a conhecer o Deus de Israel. She taught him to recognize the God of Israel. Ela o ensinou a conhecer a palavra de Deus. She taught him how to recognize the word of God. Ela o ensinou a ser temente a Deus. She taught him how to fear God. Ela o preparou para ser um bom rei para Israel. She prepared him and brought him up to be a good king of Israel. Então, quando seu pai morreu após 2 anos de reinado, So after the 2 years of reign that his father performed, he died. ele assume o reinado de Israel, He takes over the throne of Israel, tendo apenas 8 anos de idade. being only 8 years old. Óbvio que uma criança com 8 anos de idade It's obvious that an 8-year-old child é incapaz de reinar numa nação. is incapable of reigning over a nation, É incapaz de governar toda uma nação como a de Israel. is incapable of governing a big nation like Israel, É incapaz de dar ordenanças a soldados. is incapable of giving orders to soldiers, É incapaz de fazer qualquer coisa a favor de um povo, de uma nação. is incapable of doing anything in the favor of people in a nation, Porque ele é uma criança. because he's a child. Ele é muito jovem ainda. He's still too young. Ele não tem discernimento para a guerra. He still doesn't have understanding for war. Ele não conhece muita coisa sobre a lei. He doesn't know much about the law. Ele não sabe como lidar com o inimigo. He doesn't know how to deal with the enemy. Ele não sabe como tratar com o povo. He doesn't know how to deal with the people. Ele não sabe como governar as autoridades. He doesn't know how to govern the Ele authorities. ainda é imaturo para aquilo. He's still too immature for Mas it. eu percebo que a sua mãe estava por trás. But I can notice that the mom was behind it all. Eu percebo que a sua mãe era a sua mentora, a sua guia. I can notice that his mom was his mentor and his Eu guide. percebo que a sua mãe era uma mulher inspirada por Deus, His mom was a woman inspired by God, direcionada pelo Espírito Santo, guided by God, by the e o que Holy Spirit. ensinava o seu filho a ser um grande rei. And she taught her son how to be a great Ela king. preparou o seu filho para ser rei, She prepared her son to be a king. mas ela preparou ele para não ser um rei como foi seu pai. But she didn't prepare for him to be a king like his father was. Ela preparou o seu filho para ser um rei temente a Deus. She prepared her son to be a God-fearing king.
que temia o Senhor e obedecia a sua palavra. that feared God and obeyed His word. E eu aprendo isso pela palavra do Senhor, porque a própria palavra me fala. And I learned this through the word of God because the exact word of Se God is você- what teaches me. Se você observar o versículo 25